Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de administração financeira com o professor Bruno Milani. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre análise de investimentos e vamos falar especificamente sobre o payback descontado e o payback total. Vocês devem lembrar da última aula o que é o payback. É o tempo que uma empresa demora para recuperar o capital investido em um determinado projeto. É um tempo dado em períodos de tempo, anos, meses, etc. São três formas de payback mais comuns: o payback original, o payback descontado e o payback total. No último vídeo nós falamos sobre o payback original e neste vídeo nós vamos falar sobre os últimos dois, o payback descontado e o payback total. Por que eu vou abordar eles separadamente? Porque eles são baseados na noção do valor atual, né? Eles levam em consideração a variação do valor do dinheiro ao longo do tempo, por isso eu fiz um vídeo especial para eles. Então, olha só, eu vou precisar fazer cálculos de valor presente para poder calcular o payback total e descontado. Vocês lembram do valor presente lá da matemática financeira, que tinha aquela fórmula lá de desconto que dizia que o valor presente é igual ao valor final dividido por 1 mais i elevado na n. Bom, se vocês fizeram matemática financeira ou viram os vídeos de matemática financeira, essa noção deve estar bem presente para vocês, né? É bem tranquilo, a gente vai usar essa fórmula aí para fazer os descontos dos valores dos fluxos de caixa e assim então encontrar os valores atuais deles e calcular o payback com base nos valores atuais, ao invés de usar os valores originais como nós fizemos no payback original. Bom, para isso eu vou precisar determinar uma taxa de desconto, né? Essa taxa de desconto eu costumo chamar de taxa mínima de atratividade. É uma taxa que nós vamos definir, ela por vezes é definida subjetivamente, né? Mas ela significa a taxa mínima que deve ser alcançada em um determinado projeto. É uma taxa de juros, né? Que taxa de juros é essa? Se o projeto B é melhor a 5%, então eu vou descontar a 5% também. Eu posso utilizar também um índice de referência, como o CDI, o rendimento da poupança, o IPCA, o ROI da empresa, o ROA da empresa e por aí vai. Bom, vamos ver um exemplo então do payback descontado. É o mesmo exemplo lá do vídeo que eu fiz no payback original. Uma empresa investiu R$40 mil em um veículo para entregas. O proprietário espera ganhar R$10 mil por ano com esse projeto. Qual o payback desse investimento? Bom, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, nós vamos organizar isso em uma tabela com os valores do fluxo de caixa, sendo que o ano zero consta o valor de 40 mil que foi desembolsado para levar adiante esse projeto, por isso que ele está negativo, porque a empresa gastou esses 40 mil, e nos anos 1 a 5 eu vou ter os recebimentos de R$10 mil por ano. Porém, esses valores são valores originais, não estão levando em consideração a variação do valor ao longo do tempo. E aí é que entra a grande diferença do payback descontado. Eu vou ter que calcular os valores presentes de todos esses fluxos de caixa. Como? Muito simples. Vou utilizar aquela fórmula que eu mostrei para vocês antes. O valor presente, por exemplo, no primeiro caso, né, é o valor final, ou seja, o valor original aqui da tabela, que no caso do primeiro aqui é 40 mil, né? E eu vou dividir ele por 1 mais a taxa elevado na zero. Nós vamos assumir aqui que a taxa é 5%, tá? Eu estou assumindo arbitrariamente que a taxa é 5%. E eu vou elevar na zero aqui, porque o 40 mil está no período zero, certo? Então fica menos 40 mil dividido por um denominador elevado na zero, que é 1, fica menos 40 mil dividido por 1 igual a menos 40 mil. Por isso que no meu novo fluxo eu vou considerar também como menos 40 mil. Isso só vai acontecer no período zero, né? Porque o número elevado à potência zero é 1, portanto nesse caso o denominador foi 1. Nos outros períodos de tempo vai começar a aparecer algumas diferenças. Vocês vão ver aqui agora, eu peguei o 10 mil do período 1 e dividi por 1 mais 0,05 elevado na 1. Tá? Esse 1 aqui é referente ao período de tempo 1, esse período que aparece aqui assim. Tá? Bom, o 5% é a taxa. Veja que eu coloquei a taxa em valor unitário aqui, né?
5% eu divido por 100 para transformar numa taxa unitária, fica 0,05. Faço essa divisão aqui, fica 10.000 dividido por 1,05, né? Vou chegar em 9.523,81. Isso é o que? Isso é esses 10 mil reais aqui trazidos a valor presente. Eu vou trazer esses valores futuros dessa forma a valor presente, para que então eu tenha todos os valores no mesmo período de tempo e então eu vou poder efetivamente compará-los, né? Porque na matemática financeira a gente sabe que a gente não pode comparar valores que não estão no mesmo período de tempo. E eu vou seguir fazendo esse procedimento. O terceiro fluxo de caixa é 10 mil também, por isso aparece 10 mil aqui. A taxa continua sendo de 5%, 0,05, porque eu arbitrei isso, que os descontos iam ser feitos com base nessa taxa. E aqui eu tenho o tempo 2, o ano 2. Por quê? Porque é os 10 mil que eu recebo no segundo ano do projeto. Então o expoente aqui no denominador vai ser sempre o tempo do projeto. Assim sucessivamente vou fazer com todos eles, certo? E vou ter aqui todos os meus novos valores aqui como resultado, certo? Esses são os novos valores do meu fluxo de caixa. Vejam que eles vão diminuindo ao longo do tempo, o que é normal nesse caso, pois quanto mais longe está um valor do período presente, maior vai ser o desconto que ele vai sofrer. Ou seja, esse 10 mil aqui, que está no período 5, ele vai sofrer muito desconto, por isso ele vai virar 7.835,26. Agora, eu vou pegar aqueles valores que eu encontrei e vou colocar numa nova coluna dessa tabela. Tá? Simplesmente fiz uma compilação deles aqui para facilitar o meu cálculo. E agora, assim como eu fiz lá no payback original, eu vou fazer o cálculo do fluxo acumulado. Fluxo acumulado fica no período 0 sempre o mesmo valor, né, do desembolso, e depois eu vou somando os valores positivos que eu vou recebendo em cada ano desse projeto. Então no período 0 eu tenho um fluxo acumulado de menos 40 mil, e aí no período 1 eu recebo 9.523,81. Menos 40 mil mais 9.523,81 vai dar menos 30.476,19. E assim eu continuo fazendo. Somo 9.070,29 no período 2, fico com menos 21.405,90. Somo 8.638,38, fico com menos 12.000. Somo 8.227,02, fico com menos 4.540,49. E lá no último ano do meu projeto, no quinto ano, eu somo 7.835,26 e fico com 3.294,77 positivo. Por que positivo? Porque antes, lá ao final do período 4, faltava eu recuperar 4.540,49. Então, por isso que ele estava negativo, faltava recuperar. Só que daí no período 5 eu recuperei 7.835,26. E eu fiz a soma, né, desse mais esse, eu chego em um valor positivo de 3.294,77. Ele fica positivo porque aqui, ao final do período 5, eu já tinha alcançado o período de payback. Mas exatamente em que ponto eu alcanço o payback? Bom, eu sei que ao final do período 4 eu não tinha alcançado, o acumulado estava negativo ainda. E ao final do período 5 eu já tinha alcançado, porque o acumulado estava positivo. Então eu sei que o payback ocorre entre o período 4 e o período 5. São 4 períodos inteiros, mais uma fração do quinto período. Com base nessa dedução, eu monto essa fórmula que está aparecendo aqui embaixo para vocês. Payback o payback descontado aqui diz total, tá? É descontado na verdade. O payback descontado é 4 períodos inteiros mais 4.540,49 que faltava eu recuperar lá no período 4, dividido por 7.835,26 que eu recuperei aqui no período 5. Faço essa divisão, eu tenho 4,58 anos, certo? Esse é o payback descontado. Troquei o nome aqui, coloquei payback descontado para deixar certinho, certo? Então o meu payback ocorre em 4,58 anos, conforme esta técnica. Percebam que o payback
payback descontado, em geral, vai me dar um período de payback superior ao payback original. Por quê? Porque o original ele não foi descontado, né? Então, no payback descontado, eu tenho valores que são fluxos descontados são menores que os valores originais, né? Então, isso vai fazer com que o payback descontado acabe dando períodos maiores do que o payback original. Nós temos também como calcular o payback total agora. Esse sim é o payback total, certo? Como que eu calculo esse payback total? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a divisão de todos os investimentos por todos os recebimentos. Quais são os investimentos? São os valores que eu desembolsei nesse projeto. E nesse caso eu tenho apenas um, que é esse aqui, que é 40 mil. Então, eu vou dividir 40 mil pelos recebimentos. Os recebimentos são os fluxos positivos, que são todos esses aqui. Então eu vou somar eles e vou colocar no denominador. E vou multiplicar o resultado disso pelo número de períodos. No caso, aqui eu tenho um projeto com 5 anos, então eu tenho 5 períodos de tempo, certo? Eu fiz a soma aqui embaixo, ó, 40 mil é o total dos fluxos negativos e 43.294,77 é o total dos fluxos positivos. E 5 anos é o número de períodos de tempo. Então eu vou colocar essas informações aqui na fórmula, vou fazer a divisão e multiplicar por 5. Vou chegar em 4,62 anos, certo? O payback total ele tem uma vantagem em relação ao payback descontado, que ele vai levar em consideração todos os fluxos de caixa existentes em todos os períodos. Porque o payback descontado, assim como o payback original, ele vai levar em consideração os fluxos de caixa existentes até o momento em que o payback é alcançado, e o resto depois é desconsiderado. Nesse caso aqui, o payback total leva em consideração todos os fluxos de caixa. Se eu tivesse 10 períodos aqui, o payback total ia levar em consideração, no cálculo dele, os 10 períodos, certo? Então o payback total é uma técnica muito interessante para analisar os nossos investimentos. O que eu tinha para falar sobre o payback era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.